That sniper's still up. Be careful out there. Vamos seguir aqui então. Bom, a saída desse código, esse código, olhando já a sintaxe de C para a função, aqui, ó, diferente daquela do anterior, da outra anterior, né? Ups. Só porque eu falei. Aqui eu defino a função e aqui está o código da função, né? Nessa questão agora, estou chamando atenção para coisas que às vezes eu já tenho o código da função aqui. Então aqui, quando eu usar func, ele já sabe que é daqui. Veio antes. Não precisa fazer aquela assinatura e colocar embaixo. É outro jeito de fazer. Bom, esse aí a gente já sabe que é passagem por referência e passagem por valor. Qual a diferença? A variável que eu receber aqui, eu vou receber de algum canto uma variável aqui. Tudo bem? Não importa que era aqui agora, estou interpretando só. O que eu mexer em A aqui, eu estou mexendo na original que me passaram. Esse aqui não. É uma cópia. Por isso que a gente fala passagem por valor. E aqui por referência. Quer dizer, por referência, quer dizer, eu estou usando o endereço dessa variável para fazer as coisas. Então, se você me passa uma variável m aqui, o que eu mexer no A aqui, eu estou mexendo no seu m. Se você passa aqui uma variável n de navio, o b vai ser uma cópia do n. Então a primeira coisa que ele faz internamente, pega o valor que está armazenado no seu n, 8, por exemplo, põe o 8 em b e mexe no b. Mas o seu n continua valendo 8. Não vai mexer. Entendeu a diferença? Então vamos fazer aqui o programa que não é difícil agora de entender. Eu vou resolver, depois eu passo a resolução lá. Deixa eu tirar só essa flechinha. Deixar assim. Ó, ignora. Aqui não tem uma variável local A e B? Aqui não tem uma variável local para esse escopo A e B? São diferentes. Porque são variáveis locais. Estão vendo que não tem nenhuma variável global aqui definida? Ó, existe o A e o B aqui, para esse escopo. Existe outro A e B para esse escopo. Então não confundo, já que falei de escopo, são variáveis diferentes, com o mesmo nome, mas são diferentes. Porque aqui é um escopo, aqui é outro. Não existe uma variável fora A que valha para todo mundo. Entendeu o ponto? Então, esse A não é esse A necessariamente. Esse B não é esse B. São diferentes. Trato diferente. Então, aqui, ó, o A daqui desse cara começou valendo 10 e o B 20. Então, eu vou escrever. Até vou fazer isso, ó. Vamos ver se fica. Esse é o meu A. Ops. Vale 10 e o B 20. Aí eu chamo a função passando o endereço de A, isso é uma sintaxe, depois eu vou falar de ponteiro e detalhe um pouco mais, e o B. Então quando eu chamar esse cara aqui de cima, para esse escopo agora, eu vou ter um A aqui, que é esse cara aqui, e eu vou ter um B. Se a gente só olhar a sintaxe, esse A é esse A, esse B é esse B. Por acaso bateu os nomes, né? Então quanto é que começa valendo aquele meu A? 10 e o B 20. Só que eu vou fazer igual usou aqui, eu vou colocar um asterisco aqui. Por quê? Esse A e esse cara aqui, que são os dois que ligaram aqui, ó. Esse ligou com esse ligou com esse. Essa passagem aqui é por referência. Então o que eu mexer aqui, eu vou estar mexendo aqui também. É o mesmo. Então vamos ver, ó. Criar uma variável temp. Quem manda não deixar espaço? O temp começa valendo o quê? O valor que está em A, não é? 10 também. Ok? O valor de A recebe B. Não é isso? A recebe B. Então, o A passa a valer quanto? 20, né? Passagem por referência. É o mesmo. E o B passa a valer quanto? Temp. O B aqui passa a valer? Mas veja, quando eu mexi no B, eu não mexo nesse.
Esse B é uma cópia. Porque tá assim, esse A aqui é o próprio. Acabou a função, não acabou? Volto para cá. Terminei ela. Vou imprimir. Eu estou imprimindo o A e o B, não estou? Quanto é que vale o A? 20. Quanto é que vale o B? 20. Então ele vai imprimir 20, 20. A igual a 20, né? E B igual a 20. Entendeu a ideia de escopo, de referência e valor? Lembra-se, eu vou apagar aqui para tirar as minhas. O importante aqui, eu ainda não falei muito de ponteiro. Eu estou focando só no conceito de passagem de valor e referência. Aqui você tem uma função. Há duas formas de você passar parâmetros para ela. Por referência e por valor. São duas formas. Você, quando está fazendo seu código, você escolhe. Então, se eu passar por referência, então eu uso esse comercial aqui, e aqui eu tenho que usar esse asterisco, é sintaxe. Pode ver que toda vez que eu falei do A, eu usei o asterisco aqui. Tudo bem? E aqui você passa com esse E, que é o endereço, na verdade. Isso é referência. E isso é valor. O que eu estou focando nesse exercício é como cada um funciona. Como eu passei por referência, o A, o que eu mexer no A, não importa o código aqui, se eu mexer nesse cara no A aqui dentro, eu estou mexendo no meu A. Como eu passei o B por valor, não importa, é uma cópia. Não importa o que eu fizer aqui, esse meu B permanece igual a 20. Entendeu a ideia? É isso. Então, ó, esse código trata de passagem de parâmetros para as funções, né? Por valor e por referência. Quando chamamos a função func, aí tem o endereço de A e B, A é passado por referência e B é passado por valor. Isso quer dizer que, se a função func modificar o A variável será realmente modificada. A nossa, quando eu falar realmente, é essa aqui. Sempre pensando do lado de cá, tá? Se a função modificar B, B continua inalterado. Ou seja, quando eu chamei essa função, já olhando aqui, eu não sei o que código tem aqui em cima, o meu B aqui embaixo vai valer 20. Tudo bem? O A é que eu não sei, porque eu não sei o que ele faz lá em cima, então eu teria que olhar. Tudo bem? Então, ó, o A começa valendo 10 e o B 20. Depois chamamos func. Vamos agora processar o que acontece dentro da func. Tempo igual a valor de A, portanto tempo é 10. A igual a B, portanto A igual a 20. E B igual a tempo e B igual a 10. Aí, ao sair da função, a variável A do escopo main sofreu as alterações em func, porque foi passado por referência. Então, se lá o valor final de A foi 20, então, ou seja, o A meu aqui original, que era 10, passa a valer 20. Já a variável B, que é a outra, continua inalterada, que ela foi passada por valor. Então o B é 20. Então vai imprimir 20 e 20. Tudo bem? Vixe, questão de lógica. Vamos fazer essa aí. Esse código, pessoal, é treino, tá? Aqui é só você ter saco de fazer as coisas. Tudo bem? Olhando assim, horrível, né? Sem brincadeira, assim, não sei vocês, eu olho para esse código, às vezes, se caísse numa prova, eu acho que eu passaria para o próximo só para não ter o trabalho de fazer o linha a linha dele. Mas, às vezes, vale a pena tentar. Esse código mesmo não é um código complicado. Veja, ele é complicado se você me perguntar assim, professor, explica o que ele faz no geral. Eu não tenho a menor ideia. Entendeu? Assim, eu não sei te responder por que tem esse monte de conta aqui. Eu estou falando uma resposta fácil, assim, vou dar um exemplo. Isso aí não é um código de fatorial, você entendeu? Eu podia falar fatorial, tá? Ele implementou desse jeito. Mas isso aí é alguma coisa que para mim não tem significado nenhum, olhando a lógica toda dele. Então, nessas horas, a alternativa, faz o passo a passo, tá? Então, ó, como é que eu faço geralmente? Cara, eu executo o programa no braço do jeito que ele começa. Eu não vou ficar olhando para esse cara, que não me interessa. Mas, ó, ele é concurso, eu vou ver só o que é a entrada dele. Ele recebe um vetor de tamanho 10 e um inteiro. Um vetor de inteiros, tá vendo? Então, ó, olha o meu main. Eu criei um vetor de inteiros. Quais valores estão armazenados? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Tá vendo que eu mando imprimir um inteiro, que é o resultado de concurso? Concurso não retorna um inteiro?
que eu estou passando para concurso? O vetor V e o 3. Depois eu mostro a resolução, vamos fazer? Então eu tenho que... Isso aqui, ó, vai dar um resultado, não vai? Esse resultado vai sair na tela, é impresso na tela. Então, quanto é que vale o V? Você fala aqui para mim? Não, vai lá, 9. Ah, estão todos ímpares. Não é isso? Essa é a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando, esse aqui é o vetor. E aqui em cima estão as posições. Tudo bem? E o meu valor C começa valendo 3. Tudo bem? Vamos executar. I igual a 0. S igual a 9. Eu tenho um M, que eu não sei ainda para que eu vou usar. Enquanto I for menor ou igual a S. I é menor ou igual a S? É. Então eu vou executar o que está aqui, ó. Esse é o escopo. Ele está alterando o valor de M, né? Vamos fazer aqui do lado? M vai ser igual. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui embaixo. 0. Não, já estou trocando, né? Mais 9 menos 0 dividido por 2. Não é isso? Ah, aqui é bom saber só como é que funcionam as coisinhas em C, né? Não é tudo inteiro? Então, ó, 9 menos 0, 9. Divide por 2, 4,5. Mas ele não armazena, então vai ficar 4. O meu M vai valer 4. 4. O bom de quadro é isso. No papel lá a gente tem que fazer no lápis e ficar rabiscando, né? Então resolvi essa. Ó, o C é igual a VM. Quanto é que vale meu C? 3. Quanto é que vale o V, que é o vetor, na posição 4? 9. Eles são iguais? São? Isso aqui vale 9. 9 é igual a 3? Não é isso que ele está perguntando? 9 é igual a 3? Não, então eu caio no else. Tudo bem? O C é menor que o V? M? É. Então eu vou fazer essa conta de novo. O S passa a valer M menos I? M menos I menos 1, né? S é M menos 1. Então S vale M. Cadê o M? 4. Tudo bem? Menos 1. E começa de novo o laço. Então eu vou apagar as continhas. Pronto, estão com valores todos alterados, não estão? Vamos seguir. Só não pode errar nisso na hora de anotar errado, senão dá tudo errado. Não, mas eu ainda estou aqui, né? Fechou o laço e começa de novo. Até sair desse laço e retornar alguma coisa. Não passou em nenhum return, né? Então vamos lá. I é menor ou igual a S? I 0 é menor ou igual a S? 3. É. Tudo bem? Então quanto é que vai valer o M agora? Pode tirar esse valor já, né? Porque ele não usa o M aqui dentro. Então, ó. M vai ser igual I 0 mais S menos I, 3 menos 0, dividido por 2. Não é isso? 3 menos 0, 0, divide por 2, 1,5. Como é inteiro é 1. 1 mais 0, M passa a valer 1. O C é igual a V na posição M? Quanto que é V na posição M? M é 1. V na posição 1 vale? 3. 3 é igual a 3? É. 3 igual a 3, retorna o M. Quanto é que vale o M? 1, né? Retornou 1. Então, este resultado aqui é 1. Vou imprimir 1 na tela. Não foi tão difícil assim. Só não pode se perder. Minha sugestão, se for revisar essa aula, faz isso no braço. Depois olha o resultado aqui que eu vou passar. Ó. Tá vendo? Foi exatamente o que eu fiz. Ó. Coloquei o vetor, fiz as continhas, fiz o if. Eu não vou passar de novo, não. Ó, igual a 0, igual a 3, fiz as continhas. Retorna M, 1. Faz.
Eu acho o seguinte. Já pensou se errar uma questão dessa? Porque você errou na organização disso aqui? Por isso que eu coloquei. Isso não é difícil, é questão lógica. Eu acho questão fácil, mas trabalhosa. Mas, tudo bem. O quadro, para mim, me dá uma facilidade gigantesca, porque eu apago os passos anteriores. Você concorda? Eu, quando estou rabiscando no quadro, quando eu fiz uma continha ali de rascunho, serviu para o resultado, eu apago e escrevo de novo, né? No papel vocês não têm isso, mas treina. É só questão de treinar. Faz um jeito lá que você não se enrole. Não era difícil. 2 passos você resolveu. 2 passadas no laço. Acho que a única dúvida que poderia ser é aquela do inteiro, né? Que você está dividindo o número ímpar por 2. Lembra que apareceu no último? 3 dividido por 2 dá 1,5. Mas como é inteiro, você vai usar o 1 só. Tudo bem? É só isso. Cuidado para isso. Ah, esse é bom só para... Esse aqui eu garanto para vocês. A maioria das pessoas não viu na faculdade. Então vamos lá. Ó. Para os recursos presentes na linguagem C, são feitas as seguintes afirmativas abaixo. Primeiro, permite o acesso de baixo nível através da introdução de código assembly. Eu vou falar cada uma. A passagem de parâmetros por referência para funções pode ser simulada através da utilização de ponteiros. E o tipo de dado typedef são estruturas variáveis que permitem que dados relacionados sejam combinados e manipulados como um todo. Aí vê qual que está certa, tá? Então vou passar. Primeiro, permite o acesso de baixo nível através da introdução de código assembly. Sim. Aqui é um exemplo para vocês verem e não esquecerem mais. Ó, código C. E eu crio com essa diretriz aqui, ó, ASME, com tracinhos aqui, o código assembly que você quer executar e manda imprimir na tela. Tudo bem? Pode. Aqui só, não é para vocês saberem isso não, tá? É só para saber aqui em cima que pode. Isso é código assembly. A passagem de parâmetros por referência para funções pode ser simulada através da utilização de ponteiros. Foi isso que a gente fez. Deixa eu mudar um pouquinho só para entender. Passagem por referência e passagem por valor é um conceito. Tudo bem? Cada linguagem pode implementar do seu jeito. Ok? Em C, a gente usa ponteiro. É exatamente quando você passou aqui, ó. Nesse caso, que é uma função troca, são 2 ponteiros que vão receber. Quando você passa os endereços de B aqui, você está usando a notação de ponteiro de C. Então, C implementa passagem por valor, passagem por referência com ponteiro. Tudo bem? Na verdade, das linguagens que eu conheço, Python, PHP, Java e C, bastante, todas vão implementar com ponteiro internamente. Java, por exemplo, você como programador não tem acesso ao ponteiro. Você não tem acesso ao endereço da memória. Quando eu falo que você não tem acesso, é assim. Você não pode, a minha variável A está no endereço, sei lá, 1020. Você consegue até saber disso. Mas você não consegue ir lá no endereço 1020 alterar o valor. O Java não te permite isso. Então o Java, internamente, ele usa ponteiro, mas ele não te dá acesso aos ponteiros. Tudo bem? Mas aqui é C, é com ponteiro mesmo. E aqui, ó, aqui eu dei um exemplo. Outro exemplo, na verdade esse aqui, ó, é em C e dá uma olhadinha em PHP. É igualzinho, ó. Só que você passa o contador aqui só como nome da variável e aqui você usa o endereço, ó. Muda um pouquinho a anotação, tá vendo? Que lá, em C, você usa asterisco aqui e você passa aqui com o endereço, não é isso? Olha em PHP. O endereço você coloca aqui. Isso é uma passagem por referência. A ideia é igual, a notação é diferente. Tudo bem? E o tipo de dado typedef são estruturas variáveis que permitem que dados relacionados sejam combinados e manipulados como um todo. Bom, o problema é que typedef não é uma estrutura variável. Typedef, ele é uma palavra reservada que é para você criar um tipo de dado novo. Então, nesse exemplo aqui, só para dar uma revisada, eu estou criando um tipo de dado chamado alunos, que tem essa característica. Opa, ficou horrível aqui. Que tem essa característica aqui. Esse bloquinho aqui é um tipo de dado composto. Por quê? Porque ele tem char, ele tem float, tudo bem? Eu estou dando o nome disso aqui de alunos. Então eu estou criando um tipo de dado novo. Que tipo de dado você tem em C? Você tem int, você tem float, você tem char, tudo bem? E agora, nesse meu código, eu tenho o tipo de dado alunos.
que é esse aqui. Então, o typedef é para criar um tipo de dado novo. Ele não é uma estrutura variável. Ele em si não é. Então, a 1 está certa, a 2 está certa, a 3 está errada, 1 e 2 apenas. Vou seguir. Vixe. Você consegue enxergar? Consegue? Porque para mim, daqui eu tenho dificuldade. Pessoal, é um código chato. De novo, eu olhando essa questão em prova, eu poderia simplesmente passar reto, mas é só, vamos olhar o que está pedindo, tá? Então, aqui eu não coloquei a numeração das linhas, então, quando for o caso, eu grifo aqui para mostrar qual a linha. Ó, o include da linha 1 é desnecessário nesse programa, uma vez que não é chamada nenhuma função da biblioteca stdio.h no código. Aí é verdadeiro ou falso? Pessoal, stdio, std, vem de standard, que é padrão, e IO, entrada e saída. Então, são bibliotecas padrões de entrada e saída. O que é entrada e saída, pessoal? Ler dados do teclado e imprimir dados na tela. Esse aqui, basicamente, é o printf, que a gente conhece bastante, e ler dados, o scanf. Entrada e saída de dados. Então, a pergunta é, você tem alguma dessas funções aqui? Tá vendo 2 printfs aqui, ó? Se tem printf, você precisa dela. Ele está falando que é desnecessário. Falso. Acho que aqui não ficou alinhado, né? Essas minhas flechinhas não estão muito alinhadas, tá vendo? Essa deveria apontar para cá e essa para cá, tá? Próxima. A função myStr recebe 3 parâmetros como argumento. Todos eles são parâmetros de referência. De novo, ó, não precisa analisar código nenhum. Cadê a função myStr? Está aqui, ó. Quais parâmetros ela recebe? Um char com asterisco é uma referência, não é? Um int n não é referência, um int i não é referência. O que ele está falando? Que os 3 parâmetros são por referência. Não, só o primeiro. Então, errado. Tudo bem? Próxima. Na linha 8, aí eu grifei aqui qual é a linha 8, que faz parte da função myStr, poderia ser retirado sem prejuízo ao código e à saída gerada. Bom, pessoal, aí teria que entender esse código. Mas, basicamente, o que você está fazendo? Você tem um char aqui de tamanho size, que é uma string, é assim que a gente faz string em C. Quando eu estou fazendo printf aqui, quando eu estou fazendo for, o for, eu estou imprimindo str, ó, aqui em cima, 1 a 1. Letra a letra, tá vendo? str na posição i. Então eu estou imprimindo o %c aqui é um caractere, eu estou imprimindo o a, o b, o c, o d e o e. Caractere a caractere. Quando eu faço o printf aqui, esse cara aqui, na verdade, vai ser alterado, esse str. Mas o resultado dele aqui em cima é o mesmo do daqui de baixo. Tudo bem? O que interessa aqui pra gente é o seguinte. Eu vou tentar bem abstrair. Não importa o que esse código faça. O resultado dele, eu sei que é uma string. Tá vendo que ele retorna um char com asterisco? Char com asterisco, ou char com vetor, é uma string. Se no final da string, isso aqui é a última linha que é executada, não é? Ó, executa, 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 chega aqui. Se no final ele não colocar esse /0, em tese, o printf não funciona. Deixa eu explicar melhor para vocês. Toda string, ó, tá vendo essa string aqui de cima? Você colocou. Agora é conceito do C, tá? A, B, C, D, E. Quando você fez aquela string, você vai colocar, ele coloca pra gente o /n aqui. Tudo bem? Então, para que serve isso? O printf, que é uma função do stdio, ele vai varrer a string até achar um /n. Achou o /n, ele para. Minto. /0. Oh. Tudo bem? Essa função está montando uma string. Que não me interessa o que está aqui. Mas no final tem que ter um /0.
Senão o printf aqui não funciona. Tá vendo que eu estou dando um printf no resultado dela? Se não tiver esse /0, pessoal, ele percorre a memória até achar 1. Então eu vou explicar um pouco diferente isso. Ó. Esquece um pouco esse código. Imagina que isso aqui é uma sequência. Se você der um printf aqui, ele vai imprimir x, 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 x. Quando chega aqui, ele para. Se você chegar aqui e colocar um /0 aqui, tá vendo que tem coisa para lá? Tem coisa para lá? Se você der um printf nisso, ele vai imprimir x, 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 x. Porque quando chegar aqui, ele para. Tudo bem? Aí vem a pergunta. E se você mandar ele imprimir isso? Aqui é x, tá? Ele para quando? Entendeu o ponto? Ele vai parar. Vê, isso aqui não é um endereço de memória? Não está na memória? Pessoal, ele vai seguir adiante. Até ele achar um /0. Então pode ter um monte de lixo aqui, ó. Que ele vai sair imprimindo. Entendeu o que acontece? Sim? Então, se você não colocar esta linha, que é o final do código aqui, no final da string, um /0, quando eu chamasse esse printf, não é garantido que ele vai parar uma posição antes. Que a gente está comparando esse código com ele sem o /0, né? O /0 garante que ele vai parar logo depois desse ponto. Se você não colocar o /0, ele pode seguir adiante. Tudo bem? Agora vou mais adiante. Eu fiz vários testes desse código em vários sistemas operacionais. Ele sempre para direitinho. Mas, ou seja, que merda, né? Não dá nem para mostrar o resultado para vocês aqui mostrando lixo na tela, né? Mas por quê, pessoal? Eu fui olhar na memória, quando o código no sistema operacional Linux e no Windows está subindo, não sei se você entendeu o que eu estava tentando fazer. Não vai mostrar esse lixo? Que tal eu pegar a saída e trazer para vocês verem a saída? Entendeu o ponto? Eu não consegui fazer isso, é isso que eu estou dizendo. Eu vou tentar explicar o porquê agora. Aqui é a minha memória. Imagina que aqui é a minha string e aqui é a continuação da memória. Aqui ó, é lixo. Lixo. O que eu estou dizendo para você é que se você criar essa variável str aqui, se você colocar ykzwo e mandar imprimir com printf, ele vai imprimir o y, vai imprimir o k, o z, o w, o o, e vai sair imprimindo tudo que está aqui até achar um /0. A teoria é perfeita. Entendeu essa parte, né? Só que o que acontece é que quando você roda o programa, ele passa a ser um processo no sistema operacional, essa área de memória é reservada para esse programa, certo? O programa ganha... Não sei se já viu esse sistema em sistemas operacionais. Quando você roda um executável, ele cria um espaço de memória em que naquele espaço é onde seu programa vai rodar, certo? Adivinha com o que ele preenche todo esse espaço de memória? Com /0. Você entendeu o X? Exato. Então, quando eu mandar imprimir isso aqui, agora voltando ao meu código específico, é esse. Ele vai imprimir y, k, z, w, o e para. Mas veja, é porque é o Linux, é o sistema operacional que está fazendo isso. Você entendeu o X? Isso não é obrigação do sistema operacional. Do ponto de vista de análise do código, ele vai imprimir até encontrar um /0. Então ele deveria imprimir um monte de lixo. Mas a memória que está vindo, disponível para o programa, está sendo tudo preenchido com /0. Na verdade, isso é uma proteção de segurança. Mas a gente vai continuar respondendo que daria resultado diferente. Tá bom? Porque a gente não tem como garantir que o sistema operacional vai fazer isso. Ok? Por isso que eu também não trouxe uma saída para mostrar que é diferente. Tá bom? Vamos ver o outro aqui, então. Na linha 5, aí eu grifei a linha 5, representa a posição do elemento que está na 6ª posição do array. Olha, o array tem tamanho 6, o size. Aqui, ó, eu uso o size.
Mas esse n não é o que está no laço? Esse n aqui vai ser sempre 6? É isso que ele está falando, não é? Sn representa a posição do elemento que está na sexta posição? Ele está falando, esse cara aqui é sempre o elemento da sexta? Não depende do n. O n não começa valendo n aqui de n. Ah! N. Não é o i. N. Que n que eu passei? Size menos 1. Agora eu vou ter que fazer. Eu acho que eu respondi errado essa. O size começa valendo quanto? O size não começa valendo 6? Aqui eu não estou passando size menos 1? Que é 5? É isso. Então, Sn é o S5. 5 não é a sexta posição do vetor? Então tá certo. E eu respondi errado, tá? Ah, eu respondi certo. Ufa. Eu achei que eu tinha errado. Tudo bem? Então vou passar. E finalmente a função MyStr retorna um ponteiro. Tá vendo o char com esse asterisco aqui? Porque tem um asterisco, isso aqui é um ponteiro. Então ele retorna um ponteiro verdadeiro. Eu estou trazendo esses programinhas, são bem distintos um do outro. Na verdade hoje, pessoal, tem slide. A gente não vai conseguir ver tudo hoje. Mas vamos andando que é bom você rever isso para se cair alguma coisa de si próprio. Isso aqui eu já acho questão bem difícil, tá? A gente não errar. Ah, essa é interessante. Essa é bem de ponteiro mesmo. Pessoal, ó, char, aí tem PC, float, px, float x, x igual a 6,5, px igual ao endereço de x e pc igual ao char px. Eu vou desenhar na memória e vocês vão acompanhando. Qualquer dúvida, pergunta, tá? Porque eu não revisei ponteiro ainda com vocês. Bom, primeira coisa. Bom, eu tenho quase certeza, tá? Char são 2 bytes e float são 4 bytes. Eu acho que é isso. Tudo bem? Que é o que eu vou usar aqui. É meramente representativo. A resposta vai dar a mesma. É só para entender o que está acontecendo. Tudo bem? Então, ó, vou desenhar a memória. Essa memória, pessoal, é a memória do computador reservada para executar esse código. Tudo bem? Então, ó, eu estou falando que PC é um ponteiro, então é um endereço de memória de que tamanho? De um char. Deixa eu... Tá, vou reservar aqui, depois eu... Então, o PC, ele vai apontar para um char. Vou deixar desse jeito, tá bom? PC asterisco, que é um ponteiro. O float ali, ó, o px, ele vai apontar para um float. Eu estou deixando assim, mas eu não sei que endereço que é esse na memória ainda. O tamanho é de um float, mas aonde que é na memória eu não sei ainda. Aí eu estou criando x. X é uma variável na memória com tamanho de 4 bytes. Tudo bem? 4. Eu não sei como ele armazena um float aqui dentro, tá? Pensa nisso, ó, 4 bytes é uma sequência de bits, zeros e uns. Tá? Vou escrever aqui, ó, bits. Ignora como ele faz lá dentro. Ele representa de algum jeito. Tudo bem? Aí eu fiz px está apontando para o endereço de x. Opa! Então, ó, vê se, eu vou colocar em azul. Px está apontando para cá. E olha, ele tem esse tamanho. Px não aponta para um float? Você concorda? Px não aponta para um float? Então, ó, ele está apontando para esse endereço. Aqui eu estou imaginando que é o endereço inicial, tá? Dos bits. E aqui, eles aqui, ó. Tudo bem? Aqui é o endereço inicial, tá? Eu não sei qual é. Eu não estou colocando PC. Aí estou fazendo um casting de ponteiro e apontando para px. Olha o que ele está fazendo. Essa é a parte que eu quero que vocês entendam. PC não aponta para um char? Char não tem 2 bytes?
Está apontando para cá também. Mas o tamanho de quanto? PX e PC estão apontando para o mesmo endereço de memória. Tudo bem? Mas se você mandar imprimir o valor de PC, ele vai imprimir esses bits que estão aqui. Se você mandar imprimir o valor que está em PX, ele vai imprimir esses bits aqui. Entendeu a diferença? Sim? Não. Se quiser eu faço de novo. Isso. Porque PC é um ponteiro para um char. Char são 2 bytes. Cada quadradinho desse é um byte. PX é um endereço para um float. 4 bytes. Então, o PX e o PC, eles nem sabem o que está armazenado aqui, que a gente sabe que é o X, né? É o X que está aqui, não é? Ele está ignorando isso. Tudo bem? Eu vou fazer um outro exemplo, usando sequência de bits, só para ilustrar. Tudo bem? Só para a gente ver. Mas eu vou fazer isso aqui de novo. Isso é importante entender. Vai ser esse exercício aí. Só que eu não vou usar... O duro de usar o float é como é que o 6,5 é representado bit a bit na memória. Eu não tenho a menor ideia. Tudo bem? Então eu vou supor. Ó, aqui eu vou pular essa parte, eu vou só escrever o seguinte. Ó, imagina que eu tenho memória. Vou pegar uma memória bem grande aqui. Tá, eu vou chutar aqui, tá? Pronto. Ó, esse aqui é meu X. Rafael? Esse é meu X. Supõe que isso aqui é o 6,5. Ó, supõe que isso aqui é o 6,5. Porque essa é uma representação float, eu não sei exatamente como ele faz. Então eu estou chutando que no float ele representou isso. E esse aqui, o bit menos significativo, é o endereço inicial. Tá bom? Então esse é o endereço de X. X é esse aqui. Opa, deixa eu colocar de outra cor. Isso tudo é meu X. Quando eu faço... Eu caí? Tá. Quando eu faço PX é igual ao endereço de X. Qual é o endereço de X? Eu vou colocar aqui, tá? Supomos 1024, 10.240. Tá bom? Esse é o endereço. Esse é o primeiro endereço desse bit. Então esse aqui é o 10.241, 2.242, 43, assim vai, tá bom? Então quando eu falo que PX é o endereço de X, o PX vai valer esse cara aqui. PX. Tá bom? Vou deixar só assim. Tira o asterisco. Agora, como o PX está apontando para um float, se você mandar imprimir na tela, der um printf, percent f, né? Que é o valor de PX, valor. Ele vai pegar tudo isso aqui. Por quê? Porque ele está apontando para um float. Tudo bem? Agora, me interessa essa outra linha aqui. O PC está apontando para onde? Para o PX, que é o mesmo. PX, endereço de X, não é a mesma coisa? Então, o PC está apontando para cá também. Só que o PC é um ponteiro para char. Char. São 2 bytes. Então, se você der um printf, percent C, vírgula, o valor de PC, vai aparecer essa sequência, que eu não sei que caractere que é, tá bom? Que eu não sei nem o que está aí, eu estou chutando. Mas isso aqui vai virar uma representação de caractere e ele vai mostrar na tela. Só esses caras. Agora eu pergunto, PC e PX estão apontando para o mesmo lugar? Estão. Mas são os mesmos caras? Não. Tudo bem?
Então agora a gente pode responder isso aqui. Ó, eu vou passando aqui. A utilização do char asterisco aqui, ó, é um cast que converte o tipo de dados em outro, é verdade. Porque esse ponteiro ele é float asterisco. Tudo bem? Eu estou convertendo para char asterisco. Ou seja, o px original aponta para um float. Eu estou fazendo um cast para ele apontar para um char. Ok. Detalhe, desse livro aqui, ó. Programming Language do Kernighan e Hitch é o livro original de C. É o primeiro livro lançado de C. 88. Tem esse código aqui. Tem exatamente este código. Foi tirado de lá. Tá lá, ó. O char asterisco, na última linha, nessa última linha, é um cast que converte um tipo de dado em outro. Ou seja, o cara simplesmente traduziu no inglês essa questão do CESP. Desse livro. Tudo bem? Olha o texto. Calma que ainda tem mais pergunta. Letra B. As variáveis px e pc apontam para posições de memórias diferentes. Olha o que ele fala. Logo, é o mesmo texto, tá vendo? Px e pc apontam para o mesmo endereço de memória. Ele falou não? Falso. Letra C. É correto afirmar que px mais 1 e asterisco pc mais 1 apontam para a mesma posição. Bom, aqui já tem um erro, porque px mais 1, px é endereço de memória, não é? Px mais 1, mas aqui não é endereço de memória, é valor. Então já dá errado. Mas posso mudar a pergunta? Px e pc apontam para o mesmo local? E px mais 1 e pc mais 1? Veja que não é o que ele perguntou. Eu não coloquei o asterisco aqui. Px mais 1, ele não é do tamanho de um float? Px mais 1 é para o cara que está... Eu não tenho quadro, tá? Está apontando para cá, ó. E continua para lá, tá? Aqui não tem quadro. É um float para lá. Entendeu isso? Aqui. E PC mais 4 bytes. É que não deu para desenhar aqui, ó. Acabou o quadro. E PC mais 1. Isso aqui vai ser o conteúdo de PC mais 1. Ele vai de 2 em 2. Então, ainda que eu perguntasse isso, é o mesmo endereço? Não. Porque um anda um float e outro anda um char. Aí é. Essa era uma boa pergunta. Vou colocar no simulado de vocês. Mas essa é uma boa para entendimento. Ok? Não, acabou meu quadro, mas acho que deu para entender a ideia. E vamos para a última, letra D. Ó, se px é um ponteiro para a variável x, tá certo? A expressão px mais 1 se refere ao byte seguinte da memória, a partir do endereço x. Por que está falso? Porque não é ao byte, é aos 4 bytes. Concorda? Px mais 1 tem que andar um float, não um byte. Tem que andar o tamanho de um float. Ok? Que ele fala, ó, se refere ao byte seguinte? Se refere ao byte seguinte? Não. Px mais 1 é aqui, é para lá. É 4 bytes, que é o tamanho de um float. Ok? Então aqui, ó, olha o texto dele. O endereço de x, tá, mais px mais 1 e pc mais 1, não, ele não fala no texto. Não tem explicação. Mas você entendeu que seria, não é um byte, seriam 4. Ok? Vou apagar o quadro aqui agora. Tem pergunta? Tem pergunta, Laura? Tá. Tá. Vamos dar uma olhadinha no código. Include, né? Eu estou definindo uma função. Tudo bem? Int A, int B, passagem por valor. Ok? Os dois, não tem ponteiro aqui. A função está aqui embaixo. Olha o código dela. Aqui eu tenho meu main. E ele quer saber, eu acho...
Bom, primeiro, o código não será executado porque tem erros de sintaxe, o que resulta em erros de compilação. Não é verdade, é só você olhar aqui e você ver que não tem erro. Como é que eu provo que não tem erro? Olha a linha aí que tá certo. Aí ele quer saber o que o programa imprime na tela, tá vendo? Então a gente vai ter que fazer o chinesinho dele. Pessoal, executar o main. A igual a 5, B igual a 7, certo? Nesses, ó, vou desenhar os dois escopos aqui que existem. Neste escopo, o A igual a 5, B igual a 7. Tudo bem? Eu chamo a função passando o A e o B. Não estou passando por valor? Então vai uma cópia. Tá vendo que aqui eu crio o A e o B também? Esse A e B é esse A e B? Não, é outro. Então nesse escopo aqui, eu tenho outro A e B. Qual vai ser o valor de A? O que passou aqui, 5. Qual vai ser o valor de B? O que passou, 7. Vamos executar então, ó. Ele cria o temp. Vamos criar o temp aqui. Temp igual a A, 5. A igual a B, 7. B igual a temp, 5. Eu mando imprimir aqui, ó. O A vale quanto? 7. E o B? 5. Então vai sair na tela, ó. Por causa desse printf vai sair na tela A igual a 7, B igual a 5. Não acabou esse código? Volta para cá. Isso aqui se apaga da memória e a gente volta para cá. Qual o valor de A aqui? Nesse escopo? 5. E o B? 7. É esse printf. Pronto. Como não tem passagem por referência, só por valor, tá vendo? Não tem asterisco. Só trabalhar os escopos. Então agora é procurar a resposta. A igual a 7, B igual a 5. Depois A igual a 5, B igual a 7. É a C. Tudo bem? Próximo. Ah, essa é boa. Essa é bem... Em C, se chegar a aprender a escrever em arquivo. Mas, ó. Qual o objetivo da função fwrite da linguagem C que se encontra no protótipo no arquivo stdio? Lembra que stdio é Standard I/O, entrada e saída? O que a gente mais usa é printf e scanf, né? Mas são as funções que escrevem em arquivo também. Arquivo texto, você quer o arquivo binário. Você quer escrever um conteúdo no arquivo e depois quer ler do arquivo. Que é o fwrite. F é de file, write, escrever, e tem o fread. Então, ó, qual que é o objetivo dela? Descarregar o buffer pendente gravado em um string. Gravar uma quantidade. Aí o que eu fiz? Eu coloquei a definição, ó. Os arquivos em C são denominados stream. Um stream é associado a... Isso aqui é a definição, tá? A um arquivo por uma operação de abertura do arquivo, que você faz o fopen. Você abre o arquivo. A partir da associação, todas as demais operações de escrita e leitura podem ser realizadas. O fwrite grava um conjunto de dados heterogêneos, structs, no arquivo. Olha o que ele está falando aqui. Grava uma quantidade de bytes de uma região de memória em um stream. Não é a mesma coisa? Gravar de um struct para um string, o struct não está numa região de memória? Grava essa região na memória? O difícil é que se você nunca viu isso, você não chega nesses termos. Mas basicamente, quando ele fala grava de uma região de memória, de uma variável. Ou de uma região mesmo. Não é uma região da memória? Para um stream, que para ele é o quê? Um file. Um arquivo. Fica mais fácil assim, né? fwrite grava o que você está na execução no programa para o arquivo do HD. Tudo bem? Eu coloco isso, pessoal, precisa aproveitar e dar uma revisada. Aproveita, dá uma olhadinha lá no fopen, no fread, dá uma olhada nas opções. Vai que cai. E você vê, não é difícil, mas é um conceito que se você não sabe, pode... Não sei se as outras alternativas geram confusão, mas pode. Ó, considere a instrução int a igual a size of float.
O valor armazenado em A é size of, retorna o tamanho. Size, tamanho de, né? Do tipo float. Então, retorna o tamanho em bytes. Quantos bytes tem um float? 4. A gente fez aqui, né? Aí, só lembrando, ó. Lembra que eu falei que char tinha 2 bytes no exemplo anterior? Lembra do ponteiro? Tem um só. Então, ele não anda de 2 em 2. Então, aquele seu... Vou mudar minha questão do simulado. Vou perguntar se px é igual a pc mais 4. Você fez pc mais 2 porque seria 2 blocos, né? Lembra? Mas são 4, na verdade. Tá ok? Só lembrando que eu usei 2 aqui, são 4. Para entendimento da lógica, funcionou. Mas é um byte só. Bom, aqui a resposta é 4, porque o float tem tamanho 4. Qual alternativa mostra o operador OU aqui? Em C. Essa, né? Só cuidado, esse aqui, ó, é uma anotação do Java, por exemplo, ou do PHP. Cuidado que em C não tem isso aqui, é só essa aqui. Esse é... Oi? Ele tem os dois. Eu estou dizendo que é porque aqui perguntou ou genérico. Não, ou lógico. O ou lógico dele é que você tem 2 também. Você pode fazer com esse aqui ou com esse. E pode dar resultado diferente. Não, mas é. Em Java tem diferença isso e isso. Na verdade, é assim. Deixa eu ver se para o ou dá diferente. Olha só. Se a gente pensar no ou, eu estou falando de Java aqui agora, tá? Se a gente pensar no ou, verdadeiro e verdadeiro dá o quê? Verdadeiro. Esse aqui, verdadeiro, falso e verdadeiro, certo? Ok. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se esse aqui é verdadeiro, importa qual seja esse? Vai dar sempre verdadeiro, não é? Então, este ou aqui é o ou espertinho. Ele olha para cá. Se esse é verdadeiro, ele nem olha o que está aqui. Ele já dá o resultado verdadeiro. Tudo bem? Aí você vai falar para mim, professor, mas que diferença faz isso? Ele está sendo mais rápido? Entendeu já a lógica? Se eu colocasse esse aqui, não. Se eu colocasse ele, ele ia avaliar essa expressão e ia avaliar essa. Tudo bem? Qual a diferença disso? Eu já estou explicando de Java, mas acho que vale a pena porque Java tem isso também. Ó, aqui é meu código main. Eu tenho a minha função 1 e minha função 2. As duas retornam um booleano. Tudo bem? Em Java. A minha função 1 faz um monte de continha aqui e retorna verdadeiro ou falso. A minha função 2 faz um monte de continha aqui, grava no banco de dados o resultado e retorna verdadeiro ou falso. Tudo bem? Se eu usar o ou, não é garantido que eu vou chamar a função 2. Então não é garantido que eu vou gravar no banco. Entendeu agora? Porque olha só, ele não é esperto. Se isso aqui é verdadeiro, ele não vai executar a função 2. Não vai gravar em banco. Entendeu a diferença agora? Se eu usar esse, e aqui for verdadeiro, não vai mudar a lógica, mas ele sempre vai chamar a função 2. Você entendeu? Porque ele é burro. Ele não vai olhar que isso aqui é verdadeiro. Ele executa esse, depois avalia. Entendeu agora por que dá diferença? Um exemplo? Quando você está trabalhando só com lógica de conta, não faz. O esperto é importante, certo? Mas supomos que você sempre quisesse que gravasse o resultado no banco, você não pode usar esse aqui. Entendeu agora? Na verdade, o que você poderia fazer para garantir com esse aqui que ele sempre gravasse no banco? Aí sim. Concorda? Ele sempre vai avaliar esse primeiro. Não vai gravar no banco sempre? Se esse der verdadeiro, eu não chamo a 1. Mas a 1 não me dá problema não ser chamado. Entendeu já o que eu quis dizer? Para o Java tem tudo isso, para o C não tem não, tá? Ok?
coloquei isso geralmente vai valer aqui, tanto para o C, como para o Java, como para o PHP. Então, ó, na maioria das linguagens de programação, as estruturas de controle de fluxo são fundamentais para a criação de um programa elegante e de fácil entendimento. Controle de fluxo é o if, são dois controles de fluxo, if, condicional e repetição. Assinale a alternativa correta com relação aos comandos de controle de fluxo da linguagem C, sabendo que o comando for apresenta a seguinte forma geral. Então, o for ele tem uma inicialização, ponto e vírgula, uma condição, ponto e vírgula, um incremento e a declaração. Tudo bem? É um jeito dele fazer, ele deu esses nomes, que daí ele vai fazer um monte de pergunta. Então, ó, não é permitido omitir a condição do comando for, que é esse cara aqui, ó. Pois não existiria maneira de parar o laço. E aí? É falso. Por quê? Realmente, se eu não coloco condição, o laço fica sempre true, sempre verdadeiro. Só que no meio do código eu posso colocar um break. Se eu colocar um break, ele sai do laço. Então, existe uma maneira de sair do laço. Então, essa é falsa. Deixa eu passar aqui que eu achar. Pode-se omitir a declaração. Essa aqui, ó. E mesmo assim o comando for será válido. Sim. Você faz uma repetição aqui de 1 até 1000. Int i igual a 0, i menor que 1000, i mais, e põe um ponto e vírgula aqui. Você está omitindo a declaração. Ele vai repetir 1000 vezes nada. Mas vai repetir. Tá? Então funciona. Ele falou que pode omitir? Pode. Sem os comandos de controle de fluxo, só haveria uma maneira de o programa ser executado. Se não há comandos de fluxo, que é o condicional e o repetição, como é que o programa ia rodar? Daqui, executa, não é assim? Um monte de linha seguida da outra? Não tem if, então não tem fluxo para os lados. Não tem laço, ele não fica repetindo. Então, onde que ele errou aqui? Porque ele está falando que é de baixo para cima. Na verdade, é de cima para baixo, né? Então, por isso que está errado. O comando continue, usado dentro do laço, ou seja, aqui dentro, em vários comandos, executa a próxima linha de código, independente do fato dele estar dentro ou fora do laço. Não é nada disso. Se você tem um for aqui, comandos, tem um continue, provavelmente não continue, né? Tem que ter uma condição. If, condição, continue, e aqui comando B. Eu vou chamar aqui de A. Aqui é um bloco de comandos, comandos A, e aqui um bloco de comandos B. Esse é o laço. Ele vai executar isso e verificar uma condição. Se ela for falsa, ele vem para cá, terminou, ele vem para cá de novo, não é isso? E aí ele vê a condição do laço, lá se vai ou não permanecer no laço. Se você coloca o continue dentro de uma condição, ele pula esse bloco e vai para lá. Como se fosse assim, continue para a próxima interação do laço. Então ele ignora isso aqui, ó. Se essa condição for verdadeira. Continue, permanece no laço e vai para a próxima interação do laço. Tudo bem? O que ele falou aqui? O comando continue usado dentro de um laço, ok? Executa a próxima linha. Não, nunca vai ser a próxima linha. Sempre ele vai lá para cima, então é falso. E o comando for garante que o laço seja executado pelo menos uma vez. Não. Veja, deixa eu colocar assim, já vou... Eu vou fazer um exemplo aqui. For int i igual a 100, i menor ou igual a 90, i mais. Aqui eu tenho um monte de comando. O i não começa valendo 100? 100 é menor que 90? Não, né? Ele sai do laço. Então ele não vai executar esse bloco se a condição for falsa. Tudo bem? Quem executa, existe um laço que sempre executa uma vez, independente da condição. Eu vou mostrar já. É o do while. Int i igual a 100. Do, faz um monte de coisa aqui, while, i menor ou igual a 90. Vamos supor que eu não mexa no i aqui dentro, tá bom? O i começa valendo 100, não é? Ele vai executar tudo que está aqui, aí no final ele pergunta, i é menor que 90? Não, sai. Senão ele continuaria aqui dentro. Tudo bem?
Mas, independente de eu ter mexido no i, o i é 100, e aqui ele vai comparar, mas ele vai executar o que está aqui dentro. É esse bloco que executa pelo menos uma vez, é o do while. Então aqui é falso, só sobrou a B. Na linguagem de programação, uma questão importante é o escopo das suas declarações. Por exemplo, o escopo da declaração de X é a região do programa em que o uso do X se refere a essa declaração. Nesse sentido, a ligação de um nome com o escopo pode ser estática ou dinâmica. No programa C a seguir, o identificador de X é má composta pela expressão Y++, por ser uma marca... Nossa, com base na execução assinada... Tá, tem que executar o código. Tá, o código está aqui. Agora que, pô, tanto texto gigantesco, ele quer saber a saída desse código. Pessoal, isso é interessante só para vocês entenderem macro. Tá? O define em específico. Tá? Define em C é relativamente simples. Bom, tá vendo o código aqui? É um código simples, o main tá aqui, tá vendo? Ele chama o M, o N e acabou. Então o que vai ser executado é aqui. M tá aqui, N tá aqui. O que acontece é, tá vendo que ele declarou uma variável global Y? Tudo bem? E a gente vai executar. Ok. Para executar esse código, a primeira coisa que você vai fazer é resolver o define. Ok? Resolver o define é o seguinte. Aonde nesse código aparecer X, você vai trocar por ++Y. Tudo bem? Aonde tem X aqui? Aqui e aqui? Então a gente troca por ++Y. Pronto. Agora resolve. É só isso. Então, define só serve para isso. O que você fizer o define, ele troca antes, depois ele compila. Então, vamos resolver esse código agora? Main, ele está chamando a função M. M não declarou uma variável local que se sobrepõe a essa? Sim, que é o Y, não é? Quanto é que vale o Y aqui? 1. Ele não está mandando imprimir ++Y? Incrementa 1 no Y. 2, não é? Manda imprimir, sai o 2. Acabou a função. Chama o N. N, não está mandando imprimir Y++? Que Y que é esse? É esse. Tudo bem? Que vale 2. Incrementa ele e imprime. 3. Pronto. Era só isso. A saída é 2, 3. Todo esse texto aqui para querer saber a saída desse código, tá? Opa, desse aqui. O importante aqui é tirada diferente, que é isso aqui, ó. Esse define. Decorem isso. Define são diretivas que o compilador executa antes mesmo de começar a entender o código. Então, antes dele olhar para tudo isso, ele pega o X, troca por Y, por ++Y, depois ele vai rodar, tentar compilar, que é o caso aqui. Tudo bem? Ó, analise os trechos de código em linguagem C a seguir, que é o próximo slide, e com base nesses trechos, assinar a alternativa correta. Então, a gente vai ter que olhar isso aqui. Bom, pessoal, aqui é de matriz e de vetor, não anda caindo muito, mas é bom entender. Vamos olhar esse código, vou fazer os dois aqui para ver o que acontece, tudo bem? Então, notaram que os dois têm a mesma sintaxe da variável, ó. mat22, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá igual. O que ficou diferente aqui é só a formatação de texto, né? Ele cria o J aqui e aqui ele cria um ponteiro para a posição 00. E aí em diante a lógica é diferente. Então vamos ver o que cada um faz. Tudo bem? Daqui para baixo é o que muda os dois. Vocês concordam? Ó, é o mesmo variável? Então o que é o mat, pessoal? 2, 2 desse jeito. Bom, há uma convenção. Na verdade, eu falo sobre isso em linguagem. Convenção é o seguinte, o que é linha e coluna para a gente é relativo. Ele não tem linha e coluna na memória, tudo bem? Mas o que eu adotar como linha, que é o primeiro, que geralmente a gente adota, o resto daqui em diante eu vou seguir um padrão que é o do C, tudo bem? Então quando a gente fala mat22, quer dizer que ele tem duas linhas, uma linha para escrever, outra linha para escrever. E duas colunas. Tá aqui, ó. Uma coluna, outra coluna. Uma linha, outra linha. Esse aqui, quem está dizendo é esse primeiro. Esse 2 aqui, quem está dizendo é esse aqui. Então tem duas colunas e duas linhas. Quais serão os valores armazenados? 1, 2, 3, 4.
Ok? Isso vale para o lado de lá também, que é igual, né? Então agora vamos ver esse código. Ó, ele criou I e J. Ele está criando um laço dentro do outro. Tá vendo, ó? Então, ó, o I... Tá vendo que o I vai de 0 até 1? Que na verdade vai ser 0, 1. Quando ele chegar no 2, ele sai do laço, né? Que vai incrementando. E aqui também. O J começa valendo 0, 1. Quando chegar em 2, ele para. Então, ó, para o I igual a 0. E J igual a 0. Que o J é de dentro. Ele está mandando imprimir o que na tela? Um mate na posição 0, 0. Linha 0, coluna 0. Linha 0, coluna 0. Quem é? 1. Sai 1 na tela. Aí o J é incrementado. J passa a valer 1. É menor que 2? É. Então, para o I igual a 0 e J igual a 1. Quem é que ele vai imprimir na tela? Mate na posição I igual a 0 e J igual a 1. Linha 0, coluna 1. Linha 0, coluna 1. Coluna 0, coluna 1. Quem que vai sair? O 2. Como ele está com barra N aqui, é na outra linha, né? Acabou o J. Volta para cá. O I é incrementado. O I passa a valer 1. 1 é menor que 2? É. Então ele vai fazer esse J aqui de novo. J começa valendo 0. 0 é menor que 2. Então vou imprimir na tela mate na posição 1. O I vale 1. E J igual a 0. Linha 1, coluna 0. 3. Depois, o J é incrementado. Ele passa a valer 1. 1 é menor que 2, ok. Executa essa linha de novo. Ele vai imprimir mate I igual a 1, J igual a 1. Linha 1, coluna 1. Então, é o 4. E aí, acabou. Tudo bem? Então, essa foi a execução desse código. Eu vou apagar tudo para a gente ver a execução do outro código. Para entender a execução do outro código, é simples. Simples relativo, né? Mate, na verdade, é um ponteiro. É um endereço de memória. Como que ele armazenou esses números em memória? Foi assim. Isso que você fez, em memória, está desse jeito. Tudo bem? Então, quando você cria um ponteiro apontando para o endereço de memória de mate na posição 0, 0, você está fazendo P apontar para cá. Para essa primeira posição aqui, ó. Aí, ó, eu faço um laço de I igual de 0 até I menor que 4. O que eu estou mandando imprimir na tela? Pega o endereço de P, soma I. O I não começa valendo 0? Então vou lá, ó. Para I igual a 0. Quem é P mais 0? É o próprio P, não é? Então ele manda imprimir o valor que está armazenado ali. Que valor que está armazenado em P? 1. E aí agora, I passa a valer 1. Então ele está querendo saber quem é o valor que está em P mais 1. Veja, o P continua apontando para cá. Mas agora você vai deslocar uma posição. Uma posição de um inteiro. Pega um bloquinho de um inteiro. Tum. Esse aqui, ó, é o P mais 1. Que valor que está armazenado aqui? 2. Próximo. O I passa a valer 2. Então ele quer saber... Aqui, ó, estou aqui no laço, né? Incrementa o I. Ele quer saber isso aqui. O valor que está armazenado em P mais 2. O P continua aqui. Agora 2 bloquinhos de inteiro. Um bloquinho, 2 bloquinhos. Tá aqui. Esse aqui é o P mais 2. Quem está armazenado aqui? Quando eu falo quem está armazenado é por causa do asterisco, é o valor. E finalmente, incrementa 1 no I. I igual a 3. Então ele quer saber quem está lá no P mais 3. P mais 3, P está aqui. 1, 2, 3.
Esse é o P mais 3. Quando você põe um asterisco, ele está pedindo o valor que está ali é o 4. E aí, o I é incrementado de novo. O I passa a valer 4. Mas 4 não é menor que 4. Ele acabou o programa. Ou seja, os dois códigos têm o mesmo resultado. Agora vamos ver a alternativa que era, né? Aqui, ó, ambos os trechos de código imprimem o mesmo conteúdo na tela. Tudo bem? Bom para dar uma revisada para ver essa anotação aqui. Que eu falar que aqui é linha, coluna, é um entendimento nosso, tá? Mas é assim que ele armazena. E saber que esse mate internamente é armazenado assim. Tudo bem? Vamos falar um pouco de ponteiro, então? A gente tem aí pelo menos uns um pouco mais de meia hora. Acho que eu vou conseguir pelo menos falar um pouco de ponteiro. Revisar a teoria aqui. Pessoal, tem uma aula que não é desse ano, acho que é do ano passado, 2014 mesmo. Não é desse curso, é do outro curso, em que eu falo bastante sobre isso. Se você tiver dúvida, assiste ela, por favor, tá? Mas aqui eu fiz só a figura final de como se fosse um print, assim, uma fotografia de uma situação de memória, tá ok? Então, ó, eu criei, esse I aqui não é caixa alta não, tá? Eu criei dois ponteiros, P1 e P2, e o A e o B. O A está armazenando em algum código o valor 6, o B está armazenando o valor 8. Depois eu fiz isso, ó, P1 igual ao endereço de... Aqui faltou, tá? Eu tinha que ter colocado A igual a 6, B igual a 8. Pronto, tem agora. E aí, eu fiz que o P1 aponta para o endereço de A e P2 aponta para o endereço de B. Então, como é que é essa representação em memória? É uma representação que eu uso. Então, ó, o A, eu chutei, tá? Deixa eu usar isso aqui para não ficar entrando na frente. Você consegue ver isso aqui? Tá. O A, eu chutei que o endereço dele é 2024. Eu não tenho certeza. É só para fins da minha ilustração. Tudo bem? E o endereço de B vai ser o 2010. Os dois são inteiros. O A está armazenando 6 e o B está armazenando 8. Fechou. Quando eu falo P1 é igual ao endereço de A, quando eu criei o P1 aqui, em algum lugar eu tenho que armazenar o P1. Então o P1 está no endereço 5086. E o P2 aqui, por causa dessa declaração, está no 5072. Chute. Também não tenho certeza disso. Só que, quando eu falo que P1 é igual ao endereço de A, qual é o endereço que está em A? 2024, né? Ele armazena o 2024 aqui. E P2 não é endereço de B? Então, ó, o endereço de B 2010 vai estar aqui. Ponteiros, que é isso aqui, eles armazenam endereços. Mas ele também está no endereço de memória. Veja, agora esse 2024 está em algum lugar na memória. Esse local é o 5086. Então ele ocupa o espaço de memória, mas ele tem o valor dele. Esse aqui ocupa o seu espaço de memória e ele tem o valor do endereço de B. Então agora a gente vai olhar essas operações e ver o que aconteceria. Só que elas são independentes uma da outra, tá? Eu resolvo, depois apago. Resolvo e apago, tá bom? Então o que acontece se eu pegasse essa fotografia e eu fizesse P1 igual a P2? P1 não é um ponteiro? O que ele armazena? Endereço de memória. Então ele vai receber o endereço de memória desse ponteiro, dois ponteiros. Então se aqui tá se P1 é esse, se ele recebe esse cara aqui não está 2010? Aqui passa a ser 2010. Isso é P1 igual a P2. Tudo bem? Da mesma forma, se eu fizesse A igual a B, não era... Se eu fizesse A igual a B, você não ia pegar o 8 e colocar aqui? Mesma coisa. Então, o que isso quer dizer, se a gente for interpretar? Que P1 e P2 agora apontam para o B? Não foi isso que aconteceu? Pronto, essa é a interpretação falada. Internamente foi isso que aconteceu. É que internamente, raramente a gente fica olhando para os endereços de memória das coisas, de ponteiro. Mas é isso que está acontecendo. Então agora eu preciso apagar para fazer a outra linha. É isso que eu quis dizer com... Então vamos fazer agora... Então essa aqui já foi, ó. Essa aqui, ó. Valor de P1 é igual ao valor de P2. Tudo bem? Cuidado com essa. Para onde PU aponta? P1.
Ele aponta para cá, não é? É, de A. É porque eu tô voltando à situação inicial. Então, o que é asterisco P1? É esse cara aqui, ó. É essa região. Valor. É o valor para onde ele aponta. Se ele aponta para lá, é aquele. Então, aquele cara vai receber quem? O valor para onde P2 aponta. P2 apontando para 2010, que é aqui. Que valor que tem aqui? 8. Então, este 8 vem para cá. 8. É isso que faz essa linha. Que é a mesma coisa que A igual a B? Não é? Não, pode. Não, mas continuou. Não, é porque eu queria trocar mesmo de lugar. Se eu tiver... Tá, vamos por partes. Não, então eu vou fazer de novo. Peraí, não. Cada um tem que resetar mesmo, tá? Porque, ó... que valor que está armazenado no endereço de P2? P2 de 2010 está armazenado 8 aqui. Então, este cara é 8. Ele vai para onde? Para o valor onde está o endereço de P1. P1 está apontando para cá, não é? 2024. Então, vem para cá. Então, sai desse cara e põe 8 aqui. Eu não podia ter a situação anterior porque os dois estavam apontando para o B. Não ia acontecer mudança nenhuma, né? Eu tirar do B e colocar no B mesmo... Concorda? Não ia mudar nada. Então, entendeu a mudança ali? Outra forma de conseguir isso, mais fácil, é aquilo que eu falei. A igual a B. É a mesma coisa. Ou A igual valor de P2. Também servia. Isso e isso, nesse caso aí é a mesma coisa. É o mesmo resultado. Tudo vai acontecer aquilo. Tudo bem? Vou apagar... Esquece que aconteceu isso. E vamos fazer. Então, ó, a gente fez esse. Fez esse. Bom, o que é P1 mais mais? O valor não, o endereço. Vai incrementar 1. Incrementar 1 no endereço é andar uma quantidade de bytes. Quantos bytes tem um int? 4. Isso. Então, P1, que valia 5.086, vai valer 5.090. Pronto. Eu não tenho a menor ideia do que tem ali. Perfeito? É isso. Ok? Se esse cara fosse deste B e tal, ele estaria apontando para o B, mas eu não tenho 5.090. Tudo bem? Então, vamos apagar A para voltar para a situação inicial. De baixo, tá dando para ver aí? É isso aqui, ó. Isso. Como você está fazendo referência ao valor, é o valor para onde P1 está apontando. Qual o valor para onde P1 está apontando? Ó, P1 aponta para o 2024. O valor que está aqui é o 6. Esse valor é incrementado. 5.090. 4 bytes no endereço. Não. Então, peraí. Não, nada. Não continua mais. Ó, o que eu quis... Você está falando dessa... Eu estou refazendo essa aqui, né? Então, ó, eu estou fazendo P1... Deixa eu apagar essa aqui. A sua dúvida é se ele levou algum valor para lá, alguma coisa, né? Deixa eu só desenhar. Você vai entender já. Não. Ó, o P1 deixa de ser esse. Ele vai passar a ser 5.090. Por que 5.090? É 5.086 mais 4. Então ele anda 4 posições na memória. Eu não estou colocando... Ele continua sendo um ponteiro para int, mas eu não sei para onde que ele está apontando. E se aqui tiver lixo, isso é um lixo de memória. Para minha memória, eu não sei o que está aqui. Eu não sei te dizer o que acontece.
Não dá para executar o próximo passo aqui, porque eu não tenho o endereço aqui. Tá? Se você está levando essa condição para baixo, eu não sei o que está aqui. Por isso que eu estou resetando sempre, tá? Eu fiz essas um a um, voltando à situação inicial, tá? Ok? Então agora, vamos fazer esse aqui. Valor de P1 mais. Como tem o parênteses, é o valor para onde P1 aponta que vai ser incrementado. Então, ó, P1 aponta para 2024. O valor que está armazenado em 2024 é o 6. O 6 vai ser incrementado e passa a valer 7. Tudo bem? Então aqui a gente viu que existem dois incrementos. Existe incrementar o ponteiro. Incrementar o ponteiro é andar na memória uma quantidade de bytes, que depende do ponteiro. No nosso caso, o ponteiro é tudo int aqui. Então você anda 4 bytes, porque o int tem tamanho 4. Tudo bem? E o mais aqui, quando é no valor, aí sim, ele incrementa 1 no valor inteiro. Depende a quem você está se referenciando. Tudo bem? Essas são operações básicas de ponteiro. Se entender isso legal, geralmente dá para sair no chinesinho, o que a gente precisar. Agora eu vou fazer vários exemplos de ponteiro. Eu vou só apoiar aqui. Ai, pé doendo. É a idade. Bom, basicamente os códigos são todos os mesmos. Já vou chamar a atenção para vocês, são os 3 códigos iguais. O que eu vou mudar é aqui, tá? E eu vou tentar desenhar aqui sempre que precisar. Bom, então ó, eu crio um array, que eu não disse o tamanho, mas a própria inicialização vai dizer, ó, 7, 23, 17, 4, menos 5 e 100. Deixa eu desenhar. Só para você entender o que está acontecendo. Um array, quantas posições são? 3, 4, 5, 6. Então, posição 0, posição 1, 2, 3, 4 e 5. Esse aqui é o myArray. Aqui tem 7, 23, 17, 4, menos 5 e 10. Tá? Esse é o myArray. E quando eu faço, ó, tá vendo que eu declarei PTR um ponteiro? Isso é declaração. É assim que declara ponteiro. Eu coloco PTR é igual ao endereço do myArray na posição 0. MyArray é um ponteiro. Mas quando eu faço essa anotação, então o E aqui é fácil você ler como endereço. MyArray na posição 0 é aqui. É essa posição aqui. Então PTR vai apontar para cá. E aí eu mando imprimir o valor que está em PTR. Qual o valor que está aqui? 7. Então 7 sai na tela. Então tá ali, ó. PTR é o endereço do myArray. Pode ser traduzido como faça o ponteiro PTR apontar para o endereço de posição 0 do vetor myArray. Que é o que está aqui. Saída 7. Agora eu vou pegar esse código e mudar só um pouco, ó. Veja, eu só coloquei PTR igual a myArray. Então vamos lá. Criamos inicialmente um ponteiro e um vetor. São os dois aqui. PTR igual a myArray. Ambos os ponteiros, myArray, vetores em C é ponteiro. Então myArray também é um ponteiro. Se os dois ponteiros... O que acontecia quando eu fazia P1 igual a P2? Não é os dois apontarem para o mesmo endereço? Mesma coisa aqui. Então, PTR vai apontar para o mesmo endereço de myArray. Adivinha qual é esse endereço? É o primeiro. Então, na verdade, só para você saber um pouquinho, mudando um pouquinho, na outra notação, eu ignoro isso aqui, que geralmente eu não sei. Eu ignoro isso aqui, geralmente, que eu não sei. Eu faço só assim, ó. Então, se eu quero colocar, se eu fizer isso aqui, ó, endereço de A, que foi o que eu fiz aqui, na nossa notação eu faço isso, ó. Tira ele aqui. E para não ter que ficar fazendo isso. Até porque eu não sei que endereços são esses. Eu também não sei que endereços são esses. Então eu escrevo só. Eu podia ter feito só isso, ó. A, aqui o valor 6. 8. B. P1 aponta para cá. P2 aponta para cá.
É, é outra notação que eu uso. Entendeu? Que essa notação toda e essa é a mesma coisa. É como esses dados, efetivamente, eu não sei de ponteiro, eu uso essa flechinha para apontar, para ficar mais fácil. Tudo bem? Porque eu vou escrever dados que eu não tenho certeza. Esses endereços são todos falsos, tá? Eu estou chutando. Eu não tenho certeza. Então, como o myArray, quando eu falo que ele é um ponteiro, ele já está apontando para cá, ele é um ponteiro, igualar os dois ponteiros, igualar os dois ponteiros, foi mal, tá? Então é só colocar os dois apontando para lá. Então quando eu mando imprimir agora o valor de PTR de novo, vai ser o 7 de novo. Ó, não há necessidade de usar o E aqui, porque myArray já é um ponteiro. Você está igualando dois ponteiros, eles estão apontando para o mesmo local. Tudo bem? Próximo. Deixa eu soltar. Ó, continuei com PTR igual a myArray. Então a situação é essa. Olha o que eu acrescentei aqui, daqui para baixo. A gente vai analisar esse código aqui agora. O valor de PTR mais. O que quer dizer isso aqui? Entendeu o X da questão? E esse valor é armazenado em A e o A que eu imprimo na tela. Só cuidado. Bom, você tem o valor e você tem o mais. Aqui o importante é entender quem vem primeiro. Para você fazer a operação certa, tá? O asterisco vem primeiro, que é o valor. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. A igual a valor de PTR e depois PTR mais. Tudo bem? Então, por causa disso, qual o valor... Desse jeito a situação, pode ver que até aqui, ó, a situação é essa, né? Qual vai ser o valor de A? Não é o valor que está apontando o PTR? Que valor que está apontando o PTR? Então o A vai valer 7. E o PTR? Ele vai parar de apontar para cá e vai apontar para onde? Para cá. Tudo bem? Oi? Sim, PTR mais. Olha o mais aqui. Mas quem eu mandei imprimir na tela? O A. 7. O endereço de memória andou, mas não vem nada. Ah, sim. Para primeiro, você queria fazer isso aqui, né? Isso aqui é outra coisa. É isso que você quer fazer? Aí o A seria 23. Mas concorda que o A seria 23? Tá, eu vou fazer esse então. Mas entendeu esse caso? Sim? Não, olha só. Do jeito que está aqui, você vai... Duas, né? Qual a primeira? Ah, é essa. Não, fazer isso aqui... agora eu entendi que são 3. Beleza. É porque aqui... tudo bem, vamos para a primeira é essa. Concordo contigo. A primeira é essa. A primeira é isso aqui. Então você vai resolver como? Primeiro, você tem que resolver quem... Esse aqui vai se igualar a quem? Ele vai se igualar ao valor de PTR. PTR, do jeito que estava, né? PTR está apontando para cá. O A vale 7. Ok? Depois você incrementa o PTR. Beleza? Se você... Ok, até aqui, que é o caso. Vai mudar o endereço, mas eu estou mandando imprimir na tela o A. Então não faz a menor diferença o que aconteceu com o PTR. Porque não faz mais nada o código, né? Se eu fizer isso aqui, aí você tá... Primeiro, veja, ele não vai resolver o igual. Ele vai resolver o parênteses. O parênteses está dizendo valor de PTR. Qual o valor de PTR? 7. O 7 é incrementado. Porque, veja, não. Vamos colocar assim, ó, 7 mais, certo? O valor de PTR continua para cá, o valor do endereço, não mexeu no endereço. Só que fazer isso aqui, ó, é um problema. Esse operador é resolvido primeiro, mas esse operador é o contrário disso, tá? Não é a mesma coisa. Deixa eu explicar melhor. Isso aqui,
o A vai continuar valendo 7. Ele incrementaria depois. Mas esse depois não está nem numa variável. Tudo bem? Então, ou seja, o A vai valer 7 e aqui vai valer 8. Que é o valor de PTR. O valor para onde o PTR está apontando vai ser incrementado. O 7 continua saindo, mas agora o que está armazenando aqui é o 8. E agora outra situação, que é o que você me perguntou. Deixa eu colocar a situação inicial aqui. Isso é bom treinar, tá? Porque você viu que só questão de parentes e tal, você tem que dar interpretação totalmente diferente. Você quer fazer isso aqui. Já estou com um monte de questão aqui para o simulado de vocês. Ó, esse não, você vai resolver. Aqui não tem como. Você tem que resolver o PTR++. PTR++ é o quê? É andar para cá. Então, o PTR vai ser incrementado, o ponteiro vai ser incrementado. E aí, que valor que está sendo armazenado ali? 23. O A passa a valer 23. Então, nesse caso, dependendo se você coloca ou não coloca parente, onde você coloca o parênteses, o A pode valer 7. No outro caso, o A vale 7, mas o vetor vai valer 8. E no outro caso, vai aparecer 23 e o vetor continua igual. Ponteiro. Ponteiro é assim. Nesse aí, entendeu por que dá 7? Esse é o pior caso, porque não tem parentes para te ajudar. Então, você tem que interpretar o que está acontecendo. Então, primeiro, ele vai fazer o A igualar o valor. Depois, ele incrementa o ponteiro. Tudo bem? É a ordem que ele faz as coisas. Foi o que eu escrevi aqui, ó. Nesse caso, incrementamos o endereço de P e o valor desse novo endereço é retornado. Aqui. Só que o problema aqui é que o operador asterisco vem antes. E, portanto, recebe o valor do atual PTR. E, em seguida, é incrementado. Então, isso aqui, o valor primeiro é atribuído, depois o PTR é incrementado. Veja, aqui a gente está olhando a hora das ações. Tudo bem? O parênteses pode mudar até o tipo de ação. Porque uma coisa é incrementar a ponteira, a outra é incrementar o valor. Tudo bem? E aqui, finalmente... tá. É porque aqui, ó, o que eu mudei desse código para o anterior é o que eu já falei. Em vez de mandar imprimir o A, eu mando imprimir o PTR, o valor de PTR. Vamos fazer? É o mesmo caso que o anterior. Só que se eu não estou pedindo... O A está aqui, né? Ó, o A é o valor de PTR, que é 7. Depois você não incrementa o PTR. Então o PTR passa a apontar para cá. Se eu mandei imprimir o valor de PTR, sai 23 na tela. Tudo bem? É só para ver. Olha esse. Então, ó, deixa eu apagar aqui o quadro que eu vou precisar. Tem tempo ainda? Tem. É bom que a gente gaste o final com ponteiro, que é importante. Então, ó, eu tenho rua. Esse cara, o IA, tudo bem, eu tô falando esse... Rua é um ponteiro. Tá escrito nova. Chama rua. Depois eu criei um PTR e estou apontando para cá também. Ok? Eu não vou precisar desse cara aqui não. Achei que fosse, mas não vou. Então, ó. Eu estou fazendo um laço. De 0 até 3, que o 4 só sairia. Eu mando imprimir char achar valor de PTR mais. É só entender. Isso a gente acabou de ver aqui. Ó. Então, vamos fazer. Valor de PTR mais. Então, ó, eu vou fazer passo a passo. Para ir igual a 0. O valor de PTR mais é... Veja, como não tem parênteses, a gente vai dividir as ações. O que faz primeiro e o que faz segundo, ok? Primeiro, o que ele faz? Ele retorna valor de PTR. Qual é o valor de PTR? Ali. N. Então... Como é um caractere, N. Não está com barra N para pular de linha, tá? E depois ele incrementa o PTR. Rua continua apontando para o mesmo lugar. É o PTR que andou. Para ir igual a 1.
Mesma coisa, imprime isso aqui. Valor de PTR, ó. Aí, ó, você leu lá de cá e depois você incrementa. Incrementa o PTR. Tudo bem? Próximo passo, I igual a 2. Imprime o caractere valor de PTR, V. E incrementa o PTR depois. Para I, esse aqui era o I igual a 3, né? Para I igual a 4, sai do laço. Nova. Ou seja, isso aqui serve para você andar e já incrementar. Tá vendo que em uma linha, um comando, ele já pega o valor e já incrementa o vetor? Quer ver uma outra forma de fazer isso? Eu vou colocar aqui. Que era o que eu teria feito. Esse aí é um jeito mais, digamos assim, elegante. Ó, um outro jeito de fazer a mesma coisa. For I igual a 0. I menor que 4. I mais, vírgula. PTR mais. Printf. %C. Eu teria feito assim. A cada rodada no laço, ele incrementa o I e incrementa o PTR. Tudo bem? O I anda, PTR anda. Aí eu pergunto, para que serve o I? Só para você contar até 4, né? Senão ele não pararia nunca. Mas tá vendo? Dá para você incrementar aqui com uma vírgula. E aí ele mostra, incrementa o I, incrementa o PTR. Quer dizer, incrementa o I para contar até 4, incrementa o PTR e vai andando um para o lado, que nem eu fiz. Tudo bem? Aqui eu coloquei o resultado, né? Ó, esse é o mais simples, que usa notação de vetor. É o mesmo código, só que eu nem uso o PTR. Eu faço I igual de 0 até I igual a 3, né? E eu mando rua na posição I. Funciona. Isso aqui você sabe o que acontece. Rua na posição 0, N. Rua na posição 1, O. Rua na posição 2, V. Rua na posição 3, A. E quando o I for 5, sai. Quando o I for 4, sai do laço. Nova. Tudo bem? Essa anotação é boa saber porque é anotação de vetor. Eu nem estou usando PTR aqui, né? Próxima. Ah, esse aqui. O que eu queria mostrar aqui, nesse exemplo, era principalmente essa anotação de vetor e essa anotação de rua. Só um detalhe interessante, se aqui também pode fazer, rua também não é um ponteiro? O próprio vetor não é um ponteiro? PTR não aponta para a rua? Então por que não fazer isso? Não é a mesma coisa? Os dois não são ponteiros? Não estão apontando para o mesmo lugar? Se eu fizesse isso aqui no lugar disso, daria certinho. Agora compara isso com isso. É a mesma coisa. Você como programador, qual que é mais fácil de usar? Não é de cima? É. Quando eles criaram o vetor em C, na verdade, internamente, é assim. Isso aqui é só uma anotação para ficar mais fácil para você. Porque internamente ele está fazendo isso. Tudo bem? Então aqui deu para ver um pouco da relação de ponteiro com vetores. Que vetores em C são ponteiros. E agora eu vou fazer um pouco da relação. Aí a gente fecha por hoje. Acho que vai dar o tempo certinho. Pelo menos chegar até aqui. De vetores com struct. Então, dá uma olhadinha que é só uma questão de notação. Só que é uma notação chata. Eu nunca vi cair isso em prova. Tá? O que eu estou ensinando aqui já vai até um pouco além. Só como as provas, às vezes tem o costume de pedir umas coisinhas detalhadas da linguagem, eu estou mostrando para vocês. Nunca vi isso cair em alguma prova. Tá? Então, primeiro vamos entender aqui só o geral, antes de eu entrar na ideia de ponteiro. Tá vendo? Eu criei uma estrutura que eu chamei de telelista, em que internamente a telelista tem nome, DDD e número. Nome
que é um vetor de char, DDD, que é um inteiro, e num aqui, que é como se fosse o número de telefone, que também é um vetor de inteiros. Tudo bem? Olha como é que eu uso isso. Esquece aqui essa primeira linha, eu vou ver só essa. Ó. Eu estou criando essa linha que me interessa. Segunda, Pedro, que é uma telelista. Struct, é essa aqui. Tá vendo? É igual. Pedro da Silva. Pedro da Silva vai parar no nome. Vírgula, 99 vai parar no DDD. Vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vai parar no número. Tudo bem? Eu criei um tipo de variável novo, sem usar o typedef. Então, essa é a sintaxe. Você põe struct e struct. E agora eu vou mostrar para você aqui como é que a gente faz ponteiro para esse struct, porque o struct também é um ponteiro. Tudo bem? Então, ó, criei um ponteiro do tipo telelista. Lembra que o nosso ponteiro tem que bater com o tipo? O meu vetor não é de char? O ponteiro tem que ser de char. O meu vetor não é de int? Meu ponteiro tem que ser de int, para poder igualar os dois. E na hora de andar ser o mesmo, lembra? Então aqui, ó, o meu tipo de dado é telelista, é um struct telelista, o meu ponteiro também tem que ser. Só que ele é ponteiro porque tem um asterisco aqui na frente. Tudo bem? Então esse é um ponteiro para esse. Então, ó, se eu quisesse imprimir... aqui vai ter só um exemplo. Pedro é esse cara. Se eu fiz um ponteiro, igualei ponteiro igual ao endereço de Pedro, olha como é que eu acesso nome. É só colocar a flechinha. Nome, que é o primeiro. Isso vai aparecer na tela Pedro da Silva. Se eu colocar num na posição 1, quem é o num? Não vai ser esse cara aqui? Que é esse vetor aqui de baixo? Na posição 1, posição 0, posição 1, 2. O 2 vai aparecer na tela. É só para você ver notação. Porque essa notação com essa flechinha não é comum. Pouca gente sabe. Lembra para que serve isso em C? Tudo bem? Deixa eu colocar outra notação aqui. Olha como é que seria. Aqui eu estou só destacando a sintaxe. Se eu fosse acessar via Pedro. Se eu quero acessar o nome de Pedro, é pedro.nome. Tudo bem? Se eu for via ponteiro, você coloca a flechinha. Essa é a diferença. Ok? Só isso. Eu estou querendo chamar a atenção para a sintaxe. Não tem mais complicação que isso. Ou seja, se eu quero imprimir, por exemplo, o DDD de Pedro, como é que você faria? Pedro.ddd, não é? Ah, você quer imprimir via ponteiro? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Nesse caso, o DDD é esse aqui, né? Se eu colocar Pedro.ddd, eu acesso o DDD, que nesse caso é 99. Se eu colocar PTR, não é assim não. Eu também acesso 99. Mas olha que a sintaxe é um pouco distinta. E o bom de eu colocar num simulado de vocês é escrever isso, ó. Aí eu pergunto a saída do código, isso aqui nem compila. Entendeu o que pode dar confusão? É tomar cuidado só. O ponto, não, tem que decorar, não tem jeito. O ponto é para a própria variável do struct. Se você usou um ponteiro para igualar, o ponteiro, a notação que você usa é isso aqui. É o que eu quero dizer nesses dois slides. Tudo bem? Nunca vi isso cair, espero que não caia desse jeito, porque isso é muito chato. Eu mostrei isso no meu trabalho. Para o pessoal que é programador Java e que estudou C um dia. Sabe quem sabia disso? Ninguém. Eles nem lembravam, eles mal lembravam de struct. Por isso que eu acho. Mas como prova de vocês tem questões que parece que eles tiram da nota de rodapé, não custa a gente dar uma olhada, pelo menos. Tudo bem? Essa é a última coisa de ponteiro. Eu só mostro. Tem gente que nem sabe que isso é possível. Eu vou só explicar o código para você entender. Então eu tenho o include std. Olha como é que eu declarei esse ponteiro. Tem uma coisa diferente. Int ptr, e eu abro e fecho parênteses, notou? Ou seja, ele é um ponteiro de inteiro, mas tem esse parênteses. Aí a gente nunca lembra para que serve isso, tá? É ponteiro para função. Veja, é a função que retorna o inteiro. Então, ó, eu coloquei ptr igual a printf. Printf não é o nome de uma função aqui de cima? É. Então, em vez de eu imprimir com o printf, eu imprimo chamando ponteiro. Olha que massa. Você não coloca printf,
abre, fecha parênteses e põe o conteúdo? Com o ponteiro igual ao printf, eu ponho o valor do ponteiro e o que você quer imprimir na tela. E isso imprime a palavra exemplo. Tudo bem? Ou seja, é um ponteiro para função. Só que o importante dele aqui é só sintaxe. É lembrar que ele tem que ter isso. O tipo de retorno é o tipo do retorno do printf. O printf retorna o inteiro, tá? Tinha que saber. E aí, em vez de eu usar aqui printf, eu coloco o valor de printf. Funciona. Tudo bem? Aonde isso se aplica? Imagina, agora eu estou dando uma explicação geral. Imagine, por exemplo, que eu tenho um código que vai chamar uma função de ordenação. Eu sei disso. Mas eu não sei que nome você vai dar para ela. Você que está programando isso em outro módulo do C. Então eu crio um ponteiro, e quando você for... E aí eu faço o meu trabalho aqui. Quando você for me chamar, você me passa o nome da função, que daí eu faço, eu igualo, e quando você chamar, eu sei qual é o nome da função que eu tenho que executar. Ou seja, o nome da função pode ser um parâmetro, que eu posso receber e rodar. Tudo bem? Definido por você, não por mim. É para isso. Tá? Só para isso mesmo. Gera um pouco de confusão no começo, mas é quando eu tenho um código que eu vou executar uma função que eu não sei o nome ainda. Você definiu com o nome ordenar, o outro definiu com o nome sort. Então vamos fazer assim, quando vocês forem me chamar, vocês passam o nome da função, que daí eu sei quem que eu tenho que chamar. Tudo bem? Essa é a aplicação. Nunca usei. Nunca. Em código de verdade, nunca. Eu só sei que dá para fazer. Eu tenho até uma curiosidade agora, porque eu ando analisando o código do kernel do Linux, para ver se eles usam isso, mas acho que não usam. Eu não vi ainda um uso. Eu não tenho um exemplo prático para trazer para vocês, isso aqui eu inventei. Tudo bem? Eu vou parar por aqui, já tá bem na hora, eu vou parar por aqui. Tem muito slide ainda, eu vou passar rapidamente, ó. Tem bastante slide, com bastante exercício aqui ainda, ó, de passar alocação de memória. Depois de alocação de memória... Ó, vai ter um monte de exercício, tá vendo? Inclusive de ponteiro, mas eu estou resolvendo todos. Deixa eu só voltar aqui. Esse eu não resolvi por quê? Esse aqui acho que faltou, vou ter que dar uma olhada. Porque, ó, não tem. Ah, não, tá aqui. Aqui esse aqui é o código, esse aqui é o enunciado, e aqui tá eu expliquei a resolução. Dá uma olhadinha. Tem aula gravada com boa parte disso. Ó, depois, eu fiz só exercício de algoritmos que eu encontrei. Tem vários, inclusive começa com o da Marinha, muito chato, tá? Dá uma olhadinha. E tiver dúvida, pergunta no fórum. Tudo bem? A ideia era dar uma revisada de C. Veja, eu não quero passar dessa aula. Teve C alguns anos atrás, ano passado nem teve. Talvez eles estejam perdendo um pouco de foco. Mas C são besteirinhas como essa. Se você lembrar vagamente, você resolve. O nego não está pedindo também um negócio, por exemplo, aquelas de algoritmo, o pessoal não está pedindo nada tão complicado. O chato é você não lembrar logo da besteira. Então dá uma olhada, tenta fazer. Minha sugestão hoje, há uns anos atrás, sempre caía com bastante código, né? Então, estuda. Hoje, como deu uma diminuída boa, pega essa aula, faz no braço todos que a gente fez, antes de olhar as respostas. Bateu, bateu, não tenho dúvida, não. Fecha e parte para estudar outra coisa. Tudo bem? Então tá.